Seja muito bem-vindo, ex-ministro Nelson Tais. Eu, acompanhando atentamente cada palavra, cada pergunta de cada colega, a gente vê realmente uma análise técnica, né? Uma análise que não tem nenhum tipo de interesse político partidário. O senhor não é candidato a nada, não é pré-candidato, e isso eu acho que traz mais credibilidade aqui. Ontem a gente viu a questão de que a vacinação no Brasil, se tivesse começado em novembro do ano passado, teria poupado muita vida. Eu acho que o interesse de todo brasileiro é que começasse em julho do ano passado, em abril do ano passado. Mas o mundo só começou a vacinar, o planeta só começou a vacinar em dezembro. Então a gente vê o nível de comprometimento de algumas informações. Eu queria também dizer para o senhor que entrou no dia 16 de abril, não é isso? No Ministério da Saúde. Eu, inclusive, tive a honra de lhe visitar num dia dramático para os cearenses, né? Aliás, para todos os nordestinos, que quando estourou aquele escândalo do consórcio Nordeste, que não recebeu, pagou antecipado, só o meu estado foram 50 respiradores, e foi pago antecipado pelo governo do estado, e esses respiradores não chegaram até hoje. E eu fui no dia 1º de maio, num feriado, no Ministério da Saúde. O senhor me recebeu muito bem, não estava na agenda, porque foi uma emergência, juntamente com os senadores Rodrigo Cunha, né, que participou de forma remota, e o senador Stevenson Valentim, um do Alagoas, o outro do Rio Grande do Norte, e o senhor, naquele momento, teve muita compaixão, né? Teve uma atenção. O senhor estava no meio de um furacão, mas ali o senhor conseguiu enviar, e eu agradeço em nome do povo do Ceará, os respiradores para cumprir aquela lacuna que foi deixada pelo consórcio Nordeste. Então, eu acho que um sentimento mais nobre do ser humano é gratidão. Então, eu lhe agradeço, ministro. Eu queria também colocar, de uma forma muito de pinga-fogo, né, como aquele programa da década de 70, que inclusive tem uma entrevista muito marcante do Chico Xavier lá, que eu já vi algumas vezes. Bem rápido, pergunta e resposta. O senhor, quando assumiu o Ministério da Saúde, o que exatamente o senhor encontrou no Ministério? Particularmente na questão de aquisições de insumos, o que é que o senhor encontrou? Era uma situação bem difícil porque tinha uma carência mundial na aquisição de insumos. Um dos aspectos relevantes que o senhor revelou ao deixar o comando da pasta foi a necessidade de se implantar um sistema de informações. Quando o senhor assumiu o ministério, ele possuía algum tipo de sistema de informações? Como eram tomadas as decisões? O Ministério, você tem centenas de sistemas que existem hoje funcionando. O meu maior problema era entender o que acontecia na ponta. Porque, por exemplo, eu tinha informação de hospitais em que a mortalidade era de 80% e outros em que ela podia ser 30%. Então, não ter acesso ao que acontecia na ponta me dificultava entender o que estava acontecendo nos diferentes lugares do país. E me dificultava também, por exemplo, criar uma política de boas práticas onde eu pudesse pegar os lugares com melhor resultado e interagir com outros. Perfeito. Esse tipo de informação eu não tinha, e a partir do instante em que você não tem esse tipo de qualidade de informação, as suas decisões são menos precisas, as suas ações estão mais sujeitas a erro. Perfeito. Seguindo nesse mesmo rumo, ministro, o Ministério da Saúde, todos nós sabemos, é o que tem o segundo maior orçamento, só perde para a educação, o Ministério, né? São bilhões e bilhões de reais que o Congresso Nacional, inclusive, autorizou o governo federal a disponibilizar especificamente no combate à Covid-19. Existe algum sistema integrado? Essa pergunta é muito importante. Existe algum sistema integrado que gerencie a distribuição e o emprego desses recursos federais disponibilizados aos estados e municípios? Ou seja, como se pode acompanhar a execução dos recursos? E eu falo isso porque foi na época do senhor, justamente ali, naquele momento que o senhor ficou, os 29 dias,
mas que começou a crescer rapidamente, hospitais de campanhas. Começou a se montar os hospitais de plástico, né? Muitos em estádios municipais, em vários estados aconteceu isso. E esses mesmos hospitais, 5 meses depois, 5 meses em alguns casos, foram desmanchados da noite para o dia. E todos que acompanhavam a pandemia no Brasil sabiam que viria uma segunda onda. Os especialistas diziam isso. Eu queria saber a sua opinião sobre a montagem, tudo bem, dos hospitais, mas a desmontagem deles 5 meses, poucos meses depois, sabendo que viria a segunda onda. Isso é uma discussão de estratégia, né? Porque, sendo assim, muito franco, a gente nunca sabe se vai ter uma segunda onda, se vão ser 3. Então, são algumas escolhas que você tem que fazer como gestor, onde você se prepara para diferentes cenários. Um dos cenários podia ser uma segunda onda, que isso já tinha acontecido em doenças como, por exemplo, como a gripe espanhola. Então, o que me parece ali é que faltou algum planejamento nessa saída, porque o ideal é que você realmente desativasse algumas coisas que tivessem ociosas, mas que você tivesse condição de reativá-las no caso de uma necessidade, né? Então, para mim, ali era uma discussão mais de estratégia e planejamento. Então, de uma certa forma, isso pode ter colaborado, essa falta de planejamento, né, com a morte de muitos brasileiros que ficaram nas filas agora e foram atrás dos hospitais de campanha e não tinha. Isso é difícil dizer, porque eu teria que casar exatamente onde é que eram os hospitais de campanha, onde é que as pessoas morreram, qual é a diferença de um lugar para o outro. Acho que tem que ter uma análise um pouco, para dar uma opinião sobre essa, eu tenho que ter mais dado, com mais conteúdo, com mais detalhe. Falta planejamento de quem? Eu acho que faltou um planejamento do sistema. Eu acho que existe aí uma coisa que eu notei, e aí essa é uma opinião, a gente nunca teve uma necessidade tão grande de liderança e coordenação, porque ao longo das últimas décadas, talvez, a gente nunca teve uma situação como a pandemia. Então, o que existiu até hoje me parece muito mais colaboração e interação do que uma posição de liderança, até porque hoje o próprio sistema do SUS ele deixa claro que ele é tripartite e ele tem uma equivalência entre as partes. Então, eu não estava mais no Ministério na época em que houve essa necessidade de aumento dos leitos, quando você tem uma segunda onda, mas a minha impressão é que tem que ter mais estratégia de planejamento, e eu acho que isso tem que ser um movimento Brasil. Eu acho que a liderança deveria caber ao Ministério da Saúde, mas eu acho que isso é um movimento Brasil. Ministro, cerca de 90%, eu vou falar uma coisa, o senhor fala muito em ciência, eu acho bacana isso, é importante. Agora, a ciência está dividida, né? A gente percebe, por exemplo, essa questão de tratamento imediato ou precoce, ou preventivo ou profilático, existe uma divisão clara no meio científico. Inclusive, nós fizemos, o senador Randolph apoiou, inclusive, nós fizemos um debate, todos os senadores aqui apoiaram, um debate de 4 horas aqui no Senado Federal, ouvindo cientistas renomados pró e contra, né? Então, eu acho que muitas conclusões nós tivemos ali, inclusive está disponível na TV Senado para quem quiser assistir esse debate. E é isso que eu quero perguntar para o senhor. Cerca de 90% dos procedimentos médicos não possuem evidência científica tipo 1A. É razoável exigir isso em plena pandemia, somente para o tratamento imediato ou precoce? O senhor considera que é justa a aplicação de 2 pesos e 2 medidas? Aí eu vou dizer como é que, eu já coloquei isso, como é que normalmente funciona. Para eu avaliar os estudos, eu tenho que ter acesso à metodologia, para eu poder entender. Eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, digamos que a qualidade do estudo. Hoje existem instituições que avaliam a qualidade do estudo, né? Então, eu vou dar um exemplo assim simples. Digamos que eu pego pessoas com câncer de próstata
e eu quero saber o que funciona melhor, se é a cirurgia ou se é a radioterapia. Aí eu vou olhar historicamente e vejo que a cirurgia, a mortalidade é menor ou a sobrevida é maior. Só que quando eu olho para trás, eu vejo o seguinte: o cirurgião ele prefere operar o tumor pequeno, ele não quer operar o doente que tem a comorbidade, ele quer operar o doente mais rígido, e o que não é isso ele joga para a radioterapia. Então, na verdade, são duas populações distintas. Então, eu estou comparando populações distintas e não só o tratamento. Então, eu estou colocando isso como um exemplo de metodologia. Por isso é que você tem que ter uma avaliação muito precisa da metodologia. Em relação ao que o senhor está falando, o que eu digo? A liberação do tratamento precoce ou de algum tratamento preventivo, quando ele é acompanhado de um risco que eu considero real para as pessoas, já que eu talvez não tenha o acompanhamento adequado e eu não consigo, as pessoas mais idosas são as que usam mais remédios, não sabem qual é a interação medicamentosa. Então, eu acho que numa situação como essa, e aí foi a minha posição, eu acho que o mais adequado seria esperar o resultado de um estudo clínico de melhor qualidade. Pronto. E eu lhe pergunto, é lícito acreditar que o atraso na adoção dos corticoides, por exemplo, em virtude dessa prática de exigências de prova científica 1A, foi responsável por um expressivo número de mortes que poderiam ter sido evitadas? Nesse caso, a gente tem que ver como é que a ciência evolui. Porque se você for usar tudo que você acha que pode funcionar para todo mundo, você vai causar um mal enorme, provavelmente. Então, é por isso que a ciência tem uma sequência, tem uma lógica. Porque da forma que a gente está falando, tem aqueles remédios que funcionam, mas tem aqueles que não funcionam e podem ser prejudiciais. Então, aí a gente tem que ter uma sequência lógica de incorporação da ciência. Então, eu acho que pessoas podem ter deixado de ficar curadas, de sair por causa da dexametasona, é possível, mas naquele momento você não tinha esse dado. E esses estudos são feitos justamente para você entender o que é e o que não é. Porque, por exemplo, eu não sei se eu começasse a usar dexa para todo mundo no doente inicial, talvez eu também fizesse muito prejuízo. Então, eu acho que aí existe uma qualidade metodológica e técnica que tem que ser seguida. A ciência evolui dessa forma. Tá. Uma última pergunta. O senhor acredita que, de alguma forma, pelo presidente da República, que, no meu modo de entender, respeitosamente, ele errou em ter mostrado um remédio, em ter feito essa apologia? Mas, se não houvesse essa decisão, essa postura do presidente da República, com os resultados clínicos que tem apresentado aí no mundo, né? Muitas pessoas, eu entrevistei vários médicos também em lives e tudo, do Brasil e do exterior. O senhor acha que esse tratamento, que é um procedimento que existe há muitos anos, o médico, o senhor que fez o juramento de Hipócrates, né, que é salvar vidas da forma como for, por exemplo, a ivermectina, segundo os cientistas que a gente conversou, mostra que não tem nenhum tipo de contraindicação. Até crianças de 15 quilos, adolescentes, são administrados para vermífugo, mas tem também efeito antiviral. Eu lhe pergunto, se o presidente não tivesse mostrado o remédio, será que existiria menos animosidade política com relação a isso? E quem sabe mais vidas poderiam ter sido salvas de brasileiros, já que muitos, como o senador Reis colocou aqui ontem, muitos municípios brasileiros adotaram isso, estados adotaram isso, outros países têm no protocolo, a Associação Médica do Japão, médicos europeus, tantos casos. Será que a gente não poderia ter poupado a vida brasileira? Será que essa cegueira política, de um lado e de outro, não comprometeu a gente ter poupado vidas e sofrimentos dos brasileiros? Essa pergunta é muito importante, porque esses medicamentos viraram palavrão. E isso é muito grave, porque eles existem há décadas. Tem medicamento, por exemplo, a cloroquina há 70 anos, a ivermectina tem 30. E ganharam até prêmio Nobel quem fez. Então, eu queria lhe fazer essa última pergunta. Eu acho que são duas situações distintas. Uma é o presidente mostrar a caixa, por exemplo,
e a outra é o remédio funcional ou não. A minha indicação do remédio depende de eu ter uma comprovação de funcionamento, independente do que o presidente faça, entendeu? Então, o problema que eu vejo em relação a você liberar medicamentos de uma forma indevida é que você não sabe como eles vão ser usados, você não sabe se a dose vai ser alta, você não sabe como é que isso vai acontecer no dia a dia. Então, até para você proteger a sociedade, você tem que tomar esse tipo de cuidado. Mas a autonomia médica o senhor defende? Eu acho que a autonomia médica, ela assume que todo médico tem o conhecimento máximo sobre tudo que ele faz. Se isso não é verdade, a autonomia médica ela tem que ser avaliada e acompanhada. Porque quando você permite que uma pessoa utiliza de forma inadequada os recursos, eu acho que de alguma forma você pode estar prejudicando a sociedade. Isso é uma coisa que tem que ser discutida. Obrigado. O senhor já concluiu, senador Girão? Muitíssimo obrigado, senador Girão.